ele não divide terreno. A poeira ainda pairava sobre os cascos negros como fumaça depois de uma guerra. Marcas pesadas esmagavam o chão seco. A atmosfera emanava o peso da fúria de um herbívoro que em poucos segundos deixou um aviso brutal que qualquer predador naquele território saberia ler. Ali onde todos esperariam encontrar o fim trágico de uma presa, quem estava no chão era o predador. Ele bufava com fúria indomável, a couraça dura, os músculos tensos, os olhos cravados no felino que ousou desafiá-lo. Ali parado, imóvel como uma verdadeira rocha, empunha-se poderoso o búfalo. Escudo de chifres à frente, respiração letal, uma fera de 800 quilos forçando o rei supremo da África a recuar. Como se dissesse a ele: tente avançar apenas mais um passo e encontrará o seu fim. Naquele momento, a savana testemunhou a fúria da mancha negra africana. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje, vamos entrar no território de uma das criaturas mais temidas da África, o búfalo do cabo, a besta africana, um herbívoro tão territorial e explosivo que fez um poderoso leão recuar como um gatinho assustado. Então já deixa o like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. À distância, a savana parece calma. Um oceano de grama baixa, árvores solitárias, sol escaldante e vento arrastando poeira sobre o horizonte. Mas essa beleza pode ser uma mentira perigosa. Cada arbusto pode esconder olhos, cada sombra pode guardar dentes, cada silêncio pode anunciar a aproximação de uma tragédia. E no meio desse mundo seco, vasto e implacável, caminha o búfalo do cabo. Ele ocupa algumas das regiões mais emblemáticas da África subsaariana, das planícies do Serengeti, na Tanzânia, às áreas úmidas do delta do Okavango, em Botsuana, passando pelo Quênia, pela África do Sul, pelo Zimbábue e pela Namíbia. Savanas abertas, florestas, planícies inundadas, bordas de rios. Este animal se adapta, permanece e domina. Mas não é apenas a sua massa que assusta, é a sua reputação. O búfalo do cabo faz parte dos chamados Big Five, os 5 animais historicamente considerados os mais perigosos da África. São eles: rinoceronte, elefante, leão, leopardo e búfalo. E dentro desse grupo lendário, ele ocupa um lugar de terror psicológico específico, diferente do que se sente diante de leões ou leopardos. Não é o medo do predador que te vê como comida. É o medo do colosso imprevisível que pode decidir te apagar sem qualquer provocação aparente, sem aviso, sem a progressão de sinais que os grandes felinos costumam exibir antes de atacar. O búfalo não rosna progressivamente. Não arqueia o corpo em demonstração de ataque, ele simplesmente decide. Estimativas frequentemente citadas por organizações de conservação africanas apontam para mais de 200 mortes humanas por ano no continente, ligadas diretamente aos búfalos, número que supera o de muitos grandes predadores. Caçadores, guias experientes, trabalhadores de reservas, todos aprenderam a lição da mesma forma. A distância segura em relação a um búfalo é maior do que parece. Porque ele lembra, ele persegue e às vezes embosca. Isso mesmo, ao contrário da maioria dos herbívoros que atacam apenas por pânico ou pressão imediata, o búfalo do cabo tem uma fama sombria de agressividade que em certos indivíduos parece ultrapassar os instintos de defesa. Especialmente os machos mais velhos, muitas vezes afastados da manada, que se tornam figuras quase míticas na savana. Solitários, pesados, cobertos de cicatrizes, com um temperamento que desafia a previsão. Eles não parecem apenas se defender, parecem carregar ressentimento. Mas antes de chegarmos a esses veteranos de guerra, precisamos entender o que faz o búfalo do cabo ser o que é. E tudo começa pelo corpo. Nome científico: Sincerus cafra. Machos adultos atingem entre 1,70 m e 1,80 m de altura nos ombros e podem alcançar 900 quilos. Há registros de exemplares que superaram essa marca. Para ter referência concreta,
Um leão macho adulto pesa entre 180 e 220 quilos. Exemplares que passam dessa marca são considerados raros, os chamados megaleões. O búfalo adulto pesa 4 vezes mais. Quando essa massa entra em movimento, o solo responde com uma vibração que não precisa ser medida para ser sentida. O peito é largo, o pescoço é grosso como um bloco de concreto vivo. As pernas parecem colunas escuras sustentando uma arquitetura de força bruta. Mas a parte mais assustadora está na cabeça. Os chifres. Curvados para baixo, para fora e para cima, em pontas que ultrapassam 1 metro de largura de ponta a ponta dos maiores exemplares. Eles nascem de uma estrutura chamada boss, um escudo de queratina compactada que cobre toda a fronte do animal como blindagem fundida ao crânio. Nos machos maduros, essa estrutura é densa o suficiente para absorver golpes de pata de leão, que seriam devastadores contra qualquer animal sem ela. Não é ornamento, é um elmo. E dos lados desse capacete natural, os chifres funcionam como alavancas de lançamento. Quando a cabeça desce, quase 1 tonelada entra em aceleração, o que está na frente não encontra um golpe, encontra um projétil vivo. Um único impacto pode lançar um predador ao ar, pode perfurar, quebrar e esmagar. Para um ser humano pode ser o fim, sem negociação. E a crueldade da situação é que esse animal não é lento. O búfalo do cabo pode atingir 57 km por hora. Um leão em perseguição máxima é mais veloz, mas sustenta esse ritmo por poucos segundos. O búfalo mantém uma velocidade devastadora por distâncias que não deixam margem para erros de cálculo. Quando 900 quilos se movem a essa velocidade em sua direção, a diferença de velocidade entre você e ele deixa de significar qualquer coisa. Essa combinação de massa colossal, chifres como projéteis e velocidade inesperada produziu algo que os ecólogos raramente conseguem explicar sem que o interlocutor pare e repense o que achava saber sobre predadores e presas. O búfalo do cabo é um dos únicos casos documentados de herbívoro que reverteu consistentemente a dinâmica de caça na savana africana. Em situações normais, são os predadores que escolhem quando e onde o confronto acontece. Com o búfalo, frequentemente é o contrário. A inflação no Brasil não para de subir. E o seu dinheiro parado está perdendo valor todo mês sem fazer barulho. E isso não é azar, é o custo de não ter estratégia. Na UVP, em 60 dias com o Raul Sena, investidor sardinha, você vai aprender a investir no Brasil e nos Estados Unidos com método, sem achismo e em qualquer cenário de mercado. Mas eu vou ser direto, isso não é para qualquer um, é para quem tem renda acima de R$ 4.500 ou então que mora com os pais e tem folga para investir no próprio futuro. Se esse é você, aponta a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou clica no link do primeiro comentário fixado. E a garantia é a única do tipo no Brasil. Faz o curso completo, não gostou do que aprendeu? Recebe 100% de volta do seu dinheiro, independente daquela lei dos 7 dias. Aponta a câmera para o QR Code agora. Leões adultos e saudáveis evitam búfalos adultos e saudáveis, não por falta de fome, por cálculo de risco. Um leão que ataca um búfalo e recebe uma chifrada no flanco, mesmo que sobreviva ao impacto, pode contrair uma infecção que mata em dias, pode fraturar costelas que impedem caçadas futuras, pode se ver incapacitado numa savana onde incapacidade física é sentença de morte. Os leões que habitam regiões com grandes populações de búfalos aprendem esse cálculo cedo. Os que não aprendem deixam de caçar búfalos por razões permanentes. Aqueles que persistem são indivíduos excepcionais, animais com combinações raras de tamanho, experiência, coragem e trabalho em grupo que os tornam lendas dentro de suas regiões. Leões como esses são conhecidos por nome entre os pesquisadores, fotógrafos por documentaristas, monitorados por anos, porque o que fazem não é apenas caçar, é desafiar a lógica de sobrevivência da savana. E mesmo esses leões excepcionais perdem membros da coalizão tentando. A cena da caçada começa com paciência. As leoas observam, o grupo de búfalos pasta em aparente tranquilidade, filhotes ficam mais próximos do centro. Fêmeas adultas levantam a cabeça de tempos em tempos.
Machos fortes permanecem nas bordas, funcionando como sentinelas naturais de um perímetro que nunca é completamente relaxado. Os leões procuram uma falha. Um jovem distraído que se distancia do grupo, uma fêmea enfraquecida que não acompanha a passada, um velho recluso. Mas a manada não é um aglomerado desordenado de corpos. É uma estrutura defensiva viva. Quando o perigo aparece, ela se reorganiza em segundos. E quando um leão erra o cálculo, o predador vira presa. E o que era a presa se vira, chama o grupo e o grupo responde. A poeira sobe, os cascos batem no chão como tambores de guerra. Um leão que segundos antes tentava caçar agora precisa fugir para não ser pisoteado, chifrado ou cercado por várias toneladas de raiva coletiva. Quando um leão é atingido por um búfalo adulto, não estamos falando de arranhão. Estamos falando de ossos quebrados e ferimentos letais. Por isso, leões especializados em caçar búfalos se tornam lendas. Não porque o búfalo seja fácil, mas justamente porque é uma prática extremamente perigosa de ser executada e sair com vida ou sem ferimentos. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. É rápido, de graça e ainda ajuda nosso trabalho. A única situação em que essa equação se inverte de forma consistente é a seca severa. Quando a água some, migrar vira a única alternativa para a sobrevivência do grupo. Gastar energia defendendo um único indivíduo contra um predador deixa de ser viável. A lógica da seca é brutal. O grupo segue, mesmo que isso signifique abandonar quem não acompanha o ritmo. Leões que habitam regiões afetadas por secas intensas aprenderam a esperar. A seca faz o trabalho que a força deles não faz. Mas a superioridade do búfalo não termina nos leões. Há registros de confrontos entre búfalos e rinocerontes, dois herbívoros que, em teoria, não teriam motivo para conflito, mas que na realidade é diferente. Territórios se sobrepõem, fontes de água se tornam pontos de tensão crítica em épocas de escassez, e quando um búfalo e um rinoceronte se encontram no mesmo espaço com recursos insuficientes para os dois animais dessa escala, o resultado é um dos duelos mais incomuns que o continente produz. O rinoceronte é mais pesado. A sua pele espessa é uma proteção que nenhum chifre de búfalo penetra facilmente. Seu chifre perfura, é feito para isso. Então, em termos puramente estruturais, o rinoceronte tem vantagens reais. E o búfalo sabe disso. Mas mesmo assim, ele não recua. A coragem, nele, quase parece doença. E não há explicação para isso que não passe pela África em si. O continente moldou o búfalo como se molda uma arma em fogo alto. Viver ali significa resistir a predadores, seca, parasitas, calor extremo e competição constante por recursos. Um animal hesitante seria removido dessa história há muito tempo. Sob o sol escaldante, o búfalo precisa lidar com temperaturas que ameaçam o funcionamento dos órgãos internos. Seu corpo escuro absorve calor, sua massa enorme exige regulação constante. Por isso ele recorre à lama. O banho de lama resfria o corpo, protege a pele contra o sol e cria uma barreira contra insetos e parasitas. Não é conforto, é estratégia biológica. E quando uma manada inteira se reveza nesse ritual, é também um momento de reforço dos laços sociais que tornam esse animal tão difícil de dobrar, porque a união é o escudo definitivo do búfalo. Grupos podem reunir dezenas de grandes concentrações de indivíduos. Dentro dessa sociedade existe organização. E o valor desse animal para o ecossistema vai além do que qualquer confronto isolado revela. O búfalo do cabo é um dos maiores consumidores de biomassa vegetal da savana africana. Suas manadas modelam a paisagem. O capim que consomem, os caminhos que abrem na vegetação, os locais de pastagem que escolhem, tudo isso afeta diretamente a distribuição de outras espécies. Ele é um herbívoro que move ecossistemas inteiros. Mas é na velhice que a história do búfalo atinge seu capítulo mais sombrio. Quando um macho envelhece além do ponto em que pode se reproduzir ou contribuir para a defesa da manada, ele é gradualmente empurrado para fora. Às vezes pelo comportamento das fêmeas, às vezes pelos machos mais jovens.
às vezes por uma combinação de pressões que o isolam progressivamente até que a savana se torne um território que ele atravessa sozinho. Esses indivíduos são chamados de Dagaboys, velhos guerreiros que já não têm a proteção do grupo, já não seguem o ritmo da manada, já não têm filhotes que os afastem de conflitos desnecessários. Vivem num estado de alerta permanente, sozinhos em um território onde estiveram protegidos por décadas. E quando a solidão envolve uma criatura dessa escala durante anos de confronto acumulado, o resultado é um animal mais perigoso e imprevisível que a savana produz, pois um velho búfalo luta como quem já não tem nada a perder. Eles são bestas, atacam sem provocação aparente, seguem humanos que tentam se afastar, avançam sobre veículos. Os guias de safari mais experientes da África consideram um Dagaboy solitário mais perigoso do que qualquer leão em território normal. Não porque seja mais forte que um macho jovem da espécie, mas porque é absolutamente imprevisível. O búfalo do cabo é a subespécie mais conhecida, mas não é a única. O búfalo da floresta, Sincerus cafernanus, habita as florestas da África Central e Ocidental, menor em estatura, mas não em temperamento. Pode chegar a proporções consideráveis e navegar por ambientes onde a vegetação fechada transforma qualquer confronto num espaço sem saída para quem não conhece o terreno. O búfalo do Sudão ocupa as savanas da África Ocidental. O búfalo do Nilo se encontra nas regiões próximas ao maior rio do mundo. Cada subespécie tem adaptações próprias ao seu habitat. Todos compartilham a essência da linhagem: a recusa estrutural de ser tratado como vítima. E aqui o búfalo deixa de ser apenas um animal impressionante e se torna um argumento. Estamos acostumados a admirar predadores. O tigre pela emboscada, o leão pela coroa, a onça pela mordida, o crocodilo pela paciência assassina. Mas o búfalo mostra outra verdade. Às vezes, o poder mais aterrorizante não está em quem persegue, está em quem se recusa a cair. Ele é herbívoro, mas não é indefeso. Come grama, mas enfrenta leões. Depende de água, mas atravessa a seca. Vive em grupo, mas quando isolado se torna ainda mais perigoso. Essa contradição é o que faz dele uma das criaturas mais complexas da África. No fim, o búfalo africano não precisa fazer barulho para ser respeitado. Seu silêncio já basta. Deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir. Fui!